Olá, seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre 3 palavras que todo homem deve dizer à sua parceira, aos seus filhos, quando um problema, uma situação acontecer dentro da sua casa, dentro do teu lar, dentro da tua relação. E basicamente, em primeiro lugar, eu queria trazer para você uma coisa muito importante. A mulher ela busca uma provisão muito além do financeiro. A mulher ela busca também uma provisão física, uma provisão emocional, uma provisão espiritual. Ou seja, ela busca segurança em todas essas áreas. E essa segurança ela vai muito além do que você dá de fato aquilo. Ela precisa enxergar, ela precisa entender que você está se movimentando em busca disso. Daniel, muitas vezes eu me sinto confrontado porque eu não gero o dinheiro suficiente ali que minha esposa gostaria, eu não consigo comprar os presentes que ela gostaria, eu não consigo comprar uma casa melhor, um carro melhor, eu não consigo dar as coisas melhores para os meus filhos. Tudo bem, beleza, compreendo isso. Isso é um ponto. Agora o ponto é, você está demonstrando que está buscando esta melhora? Você está demonstrando diariamente para tua esposa, para os teus filhos, para a tua família, que você está buscando melhorar financeiramente? Você está buscando esse sucesso? E aí vem outro ponto. Você está demonstrando isso, você está buscando isso sem abrir mão dos teus momentos com ele? Ou seja, muitas vezes o homem ele vai atrás dessa provisão e geralmente ele foca muito na provisão financeira, e isso é um ponto que eu trago aqui bastante, né, dentro do canal, dentro dos conteúdos. Vai muito além do financeiro, mas o homem ele foca nessa parte financeira e ele acaba abrindo mão da provisão emocional, da provisão física, da provisão espiritual. Ou seja, ele acaba abrindo mão ali de estar com a tua família. Ele acaba abrindo mão dos momentos que ele poderia passar ali com seu filho, com sua esposa, um momento de lazer, um momento, às vezes, de conexão entre os dois, porque o foco dele é única e exclusivamente a provisão financeira. Mas se você é esse homem, é bem provável que existe um ponto, existe algum tipo de trauma, algum tipo de ferida, algum tipo de crença que você carrega que está impedindo você de enxergar as outras áreas. Se você acredita que a financeira é a única e exclusiva que vai gerar todas as outras. E eu te confirmo aqui com propriedade que não. Isso não vai acontecer. É bem provável que você chegar lá na frente, depois de você conquistar, obviamente, você está correndo atrás dessa provisão financeira, e conquistando ela, você já não terá mais a capacidade, não terá mais um tempo hábil de reconstruir, por exemplo, uma provisão emocional, um equilíbrio emocional dentro da tua relação. Seus filhos já perderam contato com você, a tua esposa já perdeu um contato com você, e geralmente nesses meios tem uma tendência a acontecer, por exemplo, tá? As traições, seja tanto do homem com outras mulheres, seja da mulher com outros homens. Mas por que isso? A mulher nessa situação ela busca ali a provisão emocional. Pode acontecer uma situação onde um outro homem apresente essa provisão emocional e ela acabe, vamos dizer assim, caindo nesse processo, tá? E ela tendo essa conexão. Assim como um homem que ele está buscando o teu financeiro, a tua provisão financeira, ele pode sentir através disso essa falta emocional também, essa carência emocional. Só que quando ele chega em casa, a mulher cobra dele e ele acaba se distanciando da mulher e ele acaba buscando o quê? Isso fora de casa. Então, é comum acontecerem nessas situações quando o homem ele foca apenas nessa provisão financeira e ele abandona essa parte tanto da segurança da provisão física com a emocional e espiritual. E aí é que tá. A mulher ela busca se sentir mais segura. A mulher ela busca essa segurança e essa segurança ela vem especificamente do homem. Por mais que a mulher ela tenha o próprio dinheiro e ela deve construir isso, ela deve buscar atrás sim ter o profissional dela. Por mais que a mulher ela tenha uma saúde emocional muito boa, ela tenha uma saúde mental muito boa, por mais que ela busque ali a sua saúde, a sua provisão também espiritual, ela sempre vai buscar no homem isso. É como se estivesse faltando um pouco, sabe? Essa falta não é para completar a mulher, não é para ela se tornar, como posso dizer assim, ela não é a mulher se ela não tiver essa provisão. Mas dentro da união, dentro da relação, se ela não encontra isso no homem, é como se houvesse uma rachadura. E obviamente que essa rachadura com o tempo ela vai aumentando. Isso pode levar 1 ano, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos. Às vezes são relações de, cara, anos e anos, mais anos, que é lá na frente a mulher ela acaba desabando e falando assim, cara, você nunca prestou atenção em mim, você nunca nada, eu construí meu próprio dinheiro, tudo bem, eu sempre busquei as formas de me alimentar, mas eu precisava de você e você não estava ali presente. E acaba acontecendo essa ruptura, ou às vezes acaba continuando aquela relação simplesmente por uma comodidade ali de tantos anos que estão juntos e etc. Mas a mulher, ela busca essa segurança do homem, independente do que essa mulher possua em termos financeiro, em termos emocionais, mentais, espirituais. E aí que tá. Por mais que o homem ele não saiba o que fazer, nem como ele deve ter em mente ali o que precisa ser feito ou como deve ser feito, ele deve demonstrar essa segurança à mulher. Vamos supor que você esteja passando por uma situação financeira, um caos financeiro hoje dentro da tua família. Você e tua parceira, você e tua esposa, você e teus filhos,
ali reunidos, por mais que aqui você não saiba exatamente o que fazer, nem como fazer, precisa estar muito bem claro na tua mente o porquê você deve agir. E esse porquê é, cara, eu represento o masculino dentro dessa família e eu preciso trazer a segurança para essa casa. Eu preciso demonstrar confiança, força, eu preciso demonstrar que nessa situação eu vou resolver, eu vou buscar uma solução. E você precisa demonstrar isso, isso é muito importante. Não é simplesmente você dizer que vai fazer, você precisa mostrar que você está fazendo algo. E aí é que tá. Daniel, mas se eu não souber, eu não estarei mentindo para eles? Não, você não estará mentindo para eles. Você estará sendo o porto seguro. Cara, é você que sustenta. Você é o pilar principal dentro dessa família em termos de provisão. É você que vai sustentar aquilo. Obviamente que no dia a dia é bem provável que os teus filhos, se você tem, ele vai conversar com a tua esposa, com a tua parceira. Ela vai perguntar ali, mamãe, papai, mamãe, como é que tá a situação? Eu tô sentindo que o papai tá assim. E a mãe vai dar esse apoio emocional aos filhos enquanto você tá ali buscando essa provisão financeira nessa situação. Porém, você vai conversar com a tua esposa e você vai ter que demonstrar isso. Amor, olha só, eu tô fazendo isso e isso, cara, hoje aconteceu isso, tem uma oportunidade, eu vou lá acontecer. Às vezes você vai perceber que se o tempo demorar, obviamente, existem coisas que estão no seu controle, existem coisas que não estão no seu controle. Se o tempo demorar, você vai perceber que a tua esposa vai começar a se fragilizar com isso. Ela vai começar a olhar pra você e falar assim, cara, mas olha só, já faz X meses, já faz tanto tempo, e obviamente você tem que buscar uma solução para aquilo. Um plano A, um plano B, um plano C. E aqui eu trago, inclusive, o filme, né, Fome de Poder, que é ali do criador do McDonald's, ele tá passando por uma situação muito semelhante. Ele tem a ideia ali de um negócio, ele é empreendedor, ou seja, ele é autônomo, e ele tá buscando ali, obviamente, vender o seu produto, só que as vendas não são muito boas, ele ainda não achou um negócio, vamos dizer assim, né, que trouxesse essa prosperidade. E nesse meio, a esposa começa a se sentir meio, como é que eu posso dizer assim, meio frustrada, ela começa a se sentir meio insegura, fala assim, cara, você tá tentando várias coisas e não tá dando certo, será que não é hora da gente buscar algo, né, mais seguro aqui? E eu vou trazer esse ponto de empreendedorismo e essa segurança ser, cara, talvez uma CLT, nem que seja mais baixo, você fique isso por fora, mas está entrando alguma coisa. Talvez seja aqui pedir ajuda a algum parente, e ele fala assim, cara, deixa comigo que eu resolvo. Até que ela recebe uma carta de que ele havia hipotecado a casa. Ou seja, era como se ele tivesse pego um empréstimo, e se ele não pagasse aquele empréstimo, o banco iria tomar a casa deles. Ou seja, a maior segurança que teria ali da família é um lugar para morar, um lugar para viver, e a mulher descobre que ela poderia perder isso se o negócio dele não deve certo. Como ela busca no passado, o negócio não tinha dado certo até então, a iminência é, eu vou perder minha casa, eu vou perder meu lar, onde é que eu vou morar? E ele continua ali cimentando o filme, falando assim, cara, deixa comigo que eu vou resolver. Deixa comigo que eu vou resolver. Pode contar comigo. E ele busca atrás até que ele consegue, e obviamente acontecem coisas aqui dentro do filme, que faz parte, inclusive, do que eu falei aqui no início. Né? Ele buscou tanto essa provisão financeira e alimentar essa busca dele, dessa conquista, que ele acabou não gerando ali a segurança física, a segurança emocional e espiritual para ela, o que nessa situação, por ele se falta, ele acaba se relacionando com outra mulher e acaba tendo ali o desfecho da relação. Então perceba que é importante haver equilíbrio dentro disso, tanto da busca financeira como na tua entrega dentro de casa, dentro do teu relacionamento, por menor que seja. E aí tem uma frase que você pode utilizar, que você pode dizer, que vai gerar esse movimento, vai gerar essa conexão e que vai ativar essa segurança dentro da mulher, vai ativar essa segurança ali dentro dos teus filhos, que é, pode deixar comigo. São 3 palavras que quando você disser, pode ter certeza que a tua esposa, a tua parceira ali, seja ela namorada, noiva, vocês estão vivendo juntos ali dentro da casa de vocês, né, dividindo lá, vocês já estão casados, cara, independente disso, você falar, pode deixar comigo, gera uma segurança. Só que, obviamente, não é simplesmente você falar, pode deixar comigo. Se você estiver, obviamente, tremendo ali. Não, então, não, pode deixar comigo, eu resolvo. Cara, você tem que falar isso com firmeza. Você tem que falar isso com confiança. E aí, repetindo, por mais que você não saiba o que você vai fazer, nem o como você vai fazer para resolver aquela situação. Mas você pode falar, pode contar comigo. Cara, pode deixar comigo que eu vou resolver isso aqui. E aí, obviamente, a partir daí você vai buscar uma solução. A partir daí você vai buscar alguém que tenha habilidade que precisa para resolver aquele problema. E aqui, de forma específica, eu lembro de uma situação, logo quando eu e o João a gente se mudou, né, a gente fez isso tem uns, sei lá, 3, 4 anos, a gente se mudou para nossa casa, nossa nova casa, e nessa mudança, quando a gente teve vários investimentos ali financeiros, etc.,
obviamente deu uma apertada no orçamento, a questão do investimento na casa, investimento em imóveis, em coisas novas que a gente comprou, e também existia ali o investimento do fixo, vamos dizer, dentro da casa. E a casa que a gente foi, a gente escolheu uma casa com piscina. E aí tinha diversos custos, e um desses custos era a manutenção dos produtos da piscina. Nessa situação, eu percebi que Jo, ela se sentiu meio insegura, assim. Ela estava preocupada com o financeiro. Ela assim, caramba, amor, tem a piscina, eu comecei a listar, né? Eu faço a parte da gestão financeira. E a provisão não tem nada necessariamente a ver com isso, tá? A mulher, ela pode ser a gestão financeira, que foi no caso, no relacionamento do meu pai e minha mãe. A mulher era gestor, minha mãe era gestora financeira, meu pai era provedor. Você pode ser o provedor e o gestor, isso não tem nenhum problema. E aí, nessa gestão, eu falei assim, ó, os custos fixos são esse, aqui e tal, tá mais ou menos isso aqui é um pouco maior, isso aqui é um pouco menor, mas essa aqui é a qualidade, beleza. E eu senti que ela teve aquela ansiedade. Cara, e agora? É muita coisa, muitos detalhezinhos. E nesse momento eu percebi que ela focou muito na parte da piscina. Cara, porque aqui a piscina tá só de produto, a gente contratar, já é mais tanto e tudo mais, era um custo que a gente não tinha lá na outra casa, a gente vai ter aqui, cara, a piscina é muito boa e etc. E nesse momento eu falei com ela, amor, pode deixar comigo, eu vou limpar a piscina. Ah, mas você sabe limpar a piscina? Cara, meu pai tinha piscina na casa dele, eu já vi meu pai limpando, eu já limpei algumas vezes também. E sim, eu vou resolver isso. Pode deixar comigo, eu vou limpar a piscina. E eu passei alguns meses, de fato, limpando a piscina da casa, levando bomba para consertar, comprando produto. E nesse momento, olha só, aí vem o processo da humildade. Não é você se denominar o alfa e o ômega, né, o machão, eu resolvo tudo e acabar estragando ou piorando as coisas. Eu sabia que meu pai tinha um conhecimento técnico muito maior que o meu nisso. E a habilidade também de fazer. O que é que eu fiz? Eu liguei para meu pai nesse momento e falei assim, pai, olha só, eu vou começar a limpar a piscina aqui de casa, eu já tenho um conhecimento, sei mais ou menos como funciona, eu gostaria que o senhor viesse aqui, se possível, para o senhor me auxiliar nisso. E a gente vê aqui como funciona, eu acho que precisa fazer alguns consertos. Ele, claro, meu filho, estou indo aí. A gente começou a ver, a gente levou a piscina, a bomba para consertar, a gente fez ali os procedimentos, a gente comprou o material, e falou assim, ó, esse material é melhor, esse material é pior. E a partir disso eu comecei a aprender uma nova habilidade. E isso gerou uma confiança para jogo. Hoje a gente contrata, obviamente, não é uma pessoa, graças a Deus as coisas melhoraram, e a gente contrata uma pessoa que faz essa limpeza. Então, o tempo que eu dedicaria para fazer aquela limpeza, hoje eu gero aqui um resultado. Só que na época, como não tinha, o que é que eu precisei fazer? Assumir essa responsabilidade. Então, esse é o ponto que você precisa entender. Talvez exista algo hoje dentro da tua casa, algo hoje dentro do teu relacionamento, seja com a tua parceira, seja com os teus filhos, que essas pessoas estão esperando de vocês. Cara, pode deixar comigo que eu resolvo. Pai, eu tô com esse problema aqui. Filho, pode deixar comigo que eu resolvo. Nem que você seja o intermediador. Você direciona ali, estabelece. Nem que você chegue para tua esposa e fala, olha só, nossos filhos trouxeram isso pra gente, cara, eu acho que a solução é essa, e eu acho que esse ponto aqui cabe a você, esse ponto aqui cabe a mim. Tudo bem. Isso é um acordo entre o casal. Mas essas três palavras, pode deixar comigo, vai gerar essa segurança na mulher. Vai gerar essa segurança na tua esposa. Desde que, frisando mais uma vez, você fale isso com convicção, com força, com confiança. E aí é que tá, não é com arrogância. Arrogância é quando você ultrapassa esse limite. Ah, pode deixar comigo, porque eu sou muito bom, eu sou maioral, porque ninguém sabe fazer. Cara, não precisa disso. Simplesmente diga, pode deixar comigo. Eu vou resolver, eu vou achar uma solução. Pronto, acabou. E aí é que tá. O que eu quero destacar nesse ponto é o porquê precisa estar muito claro para você. Não é simplesmente você expressar essa frase. O porquê de você falar essa frase é muito maior, é muito mais importante do que o que e o como. O porquê vem do, cara, eu represento o masculino. Eu preciso me posicionar. Eu devo me posicionar como masculino, que é aquele que, de fato, e aí é um ponto que nós nascemos assim, a gente não escolheu, mas os homens eles precisam entender, cara, você precisa carregar os fardos da tua família. Você que precisa carregar. Se a tua mulher está carregando coisas que não deveriam ser, você vai perceber que a relação está em desequilíbrio. Essa mulher ela vai começar a aumentar a tua energia masculina para poder ser mais resolutiva. Ela pode ser resolutiva no trabalho dela? Pode, com certeza. Ela pode ser resolutiva ali em situações com os filhos? Com certeza. Mas ela não deve ser a principal fonte de resolução dos problemas da casa. Você deve ser essa principal fonte. Mesmo que você não esteja presente, ela deve recorrer a você, você direcionar ela ou buscar uma solução para ajudá-la. Então, muitas vezes, e as relações de hoje vêm vivendo esse desequilíbrio, há um aumento da energia masculina nas mulheres, e aí você vê um aspecto social, cultural e tudo mais, né, desse movimento de conquistar a tua independência emocional, financeira e etc. Só que nesse movimento, o homem ele tem começado a perder o teu espaço. Ele não tem enxergado muito bem, cara, onde é que eu devo entrar isso aqui?
Porque antigamente era muito bem claro, cara, o homem você era obrigado, né, os pais, né, meu pai conta a história de meu avô, etc. Meu pai saiu de casa com 18 anos, já era casado, e meio que tinha a casa dele ali, já estava perto de ter filho, eu acho que com 19, 20 anos ele teve meu irmão, e as coisas aconteciam, sabe, muito rápido. Hoje a gente vê um tardar tanto do homem como da mulher de sair da casa dos pais, só que além disso, você vê o homem entrando numa relação e ele fica meio que assim, cara, o que é que eu faço dentro disso aqui? Porque antigamente existia o espaço do o homem ele trabalhava e ele tinha o dinheiro dele, e ele tinha que colocar ali na casa. Hoje a mulher, por já ter o dinheiro, às vezes, e aí vem um ponto, tá? Às vezes, ela já coloca um impedimento do cara, você não precisa pagar, cara, você não precisa fazer, porque eu sou independente, porque eu tenho o meu dinheiro, não preciso de você. E essa visão é uma visão de controle. Às vezes, tanto do homem, tá? Ele acha que por ele ser o cabeça da relação, né? E aí pegando esse aspecto mais com base no cristianismo, ele ser o cabeça, ele ser o líder dentro da relação, ele tem que ser o principal provedor, ele ser o chefe, ele ser o autoritário, cara, o poderoso chefão, vamos trazer esse termo aqui, né? De que ele manda e simplesmente os outros obedecem. Cara, não é assim. Ser o provedor não significa que as pessoas que estão abaixo de você serão seus serviçais. Sua esposa não será tua serviçal. Tua parceira não será sua serviçal. Teus filhos não serão seus serviçais. Muito pelo contrário. Você é a pessoa que gera provisão e é muito mais provável que você seja a pessoa que esteja trabalhando, servindo a eles do que o contrário. Ou seja, muito cuidado com isso. E aí você tem o oposto. A mulher, ela se colocar nesse lugar de eu não preciso de você. A gente está junto, mas eu não preciso de você. E isso é muito. Cara, e isso é um tema bem delicado porque não é sobre precisar ou não precisar. É sobre desenvolver um equilíbrio dentro da relação. A mulher, no seu espaço de trabalho, ela pode sim assumir aquele lugar do masculino, fazer acontecer e tudo mais, mas se ela chegar em casa e ela precisar assumir esse masculino, vai gerar um desequilíbrio e é bem provável que essa relação, em um momento mais cedo ou mais tarde, ela aconteça uma ruptura. Por quê? Porque o homem ele vai sentir dentro dele, muito latente, essa vontade, esse desejo de assumir o lugar do masculino, primeiro ponto. E se ele não consegue impor isso, ele vai sentir uma anulação e ele vai se sentir perdido, vazio. Ele fala assim, cara, o que é que eu estou fazendo aqui? Cara, o que é que aconteceu com a minha vida? Cara, quem eu sou? Vai acontecer esses conflitos. Ao mesmo tempo, a mulher ela vai olhar para o homem e ele vai dizer assim: ah, ele não consegue se prover a casa. Ele não consegue fazer. Eu faço mais do que ele. Eu sou melhor do que ele. Eu estou provendo mais do que ele. Isso gera um ruído muito forte das duas partes. Cara, quem está certo e quem está errado? Não existe certo e errado nisso. Isso é um processo energético e isso vai casando, isso vai se conectando e vai puxando de uma forma ou de outra. Quando é alinhado, o homem ali na provisão, na segurança, etc. A provisão significa o homem ganhar mais ou o homem ganhar menos. Então, ela vê sobre o quanto ganha. É sobre estar à frente, assumindo a liderança e assumindo as responsabilidades. E a mulher no feminino, ali, sendo de fonte, vamos dizer assim, de alimento emocional para a família dela, principalmente para os filhos, isso gera um equilíbrio e puxa energeticamente para cima. Isso permite que a mulher, e aí é que está o ponto, tá? Ela escolha, ela tem um poder de escolha de trabalhar ou não, de fazer alguma coisa que gere um resultado financeiro ou não. Olha só, você como homem, você deve fazer isso. A mulher, ela pode escolher fazer isso. E, obviamente, vai ser conversado ali entre vocês o porquê dessa decisão, se deve ou se não deve decisão, e ajustar isso de uma forma muito bem clara, estabelecida, escutando um ao outro. Pensando não só na família, como também na individualidade de cada um. E aí, nesse ponto, principalmente na individualidade da tua esposa. Cara, ela está buscando algo, ela quer algo dentro da carreira dela. O que você pode fazer para ajustar isso, para poder otimizar sem sair da tua provisão? Como é que ela pode fazer isso sem deixar ali também a parte da manutenção, do alimento emocional para os filhos, para a base da casa? Então, isso precisa ser muito bem alinhado. Ou seja, quando você começar a assumir essas responsabilidades do masculino, seja na sua casa, seja no seu relacionamento, você vai perceber, cara, com muita clareza, que a sua parceira, ela naturalmente ela vai voltar para o feminino dela. Ou seja, ela vai se tornar mais receptiva, ela vai se tornar mais amorosa, ela vai se tornar mais carinhosa, vai diminuir os conflitos, as discussões, as brigas dentro da casa. Por quê? Porque ela está se sentindo segura. Provavelmente você já deve ter visto uma situação onde uma mãe, ela no reino animal de uma forma geral, tá? Nos mamíferos, quando uma mãe ela tenta proteger a sua prole. Cara, você não consegue reconhecer aquilo. Ela, inclusive minha esposa, ela trouxe, né? Ela e uma amiga nossa, ela falou assim, cara,
A mulher, ela vira literalmente um bicho. Ela nunca sabe quem tá na frente dela. Ela quer proteger a sua prole de qualquer jeito. Quando ela se sente insegura, principalmente quando tem, né, ali os filhos, isso vai ser constantemente ativado. O cortisol dela, o nível de estresse dela vai lá em cima, então vai ser natural que ela haja com mais rispidez, que ela fique com o pavio mais curto. Quando você assume a responsabilidade masculina, obviamente você ajusta isso. Você diminui esse nível de cortisol na tua esposa, na tua parceira, e automaticamente ela vai se sentir muito mais leve, muito mais equilibrada. Por isso que muitas discussões também elas são eliminadas a partir desse alinhamento. Só que olha só, existem coisas que você domina, obviamente, né? Você afirmar com força, com confiança, com determinação, com convicção, pode deixar comigo, depende única e exclusivamente de você. Você buscar a solução, o que e o como, depende única e exclusivamente de você. Você entender o porquê você deve fazer isso, depende única e exclusivamente de você. Porém, existem alguns pontos que não dependem única e exclusivamente de você. Quais são esses pontos? Encontrar de fato a solução. A depender do problema, se vocês mergulharam a dívida financeira absurda por um erro do passado. Você descobriu esse erro, agora você vai tomar a provisão e as providências para solucionar isso. Isso vai demandar um tempo. Esse tempo você tem como projetar, mas você não sabe exatamente quando vai ter, a depender do que você trabalhe, como seja sua fonte de renda. E, obviamente, isso ali vai estar uma flutuação. Nessa flutuação, você não pode determinar, data tal, eu vou pagar todas as dívidas. Você vai correr atrás para você que não chega. Então você pode estabelecer isso com sua esposa e determinar, com tua parceira, e determinar ali um período. Cara, nesse período aqui, a nossa, né, é o que a gente estabeleceu aqui para solucionar isso, com base nessa ideia, que eu montei aqui esse plano, e vamos ver o que é que acontece. Eu vou colocar o negócio para acontecer e vai dar tudo certo. Pronto, beleza. Não depende de você. Então cuidado para você não prometer algo que não depende de você, sabe? Se você tem certeza absoluta, cara, prometa. Isso vai ser resolvido dessa forma. Se você não tem certeza absoluta, diga que você assuma, pode deixar comigo, e você vai buscar soluções e você vai apresentar essas soluções ali sempre que elas forem atualizadas. Um outro ponto importante às vezes, você possui traumas, feridas emocionais, crenças que vêm desde a tua infância e que você precisa resolver. E isso, obviamente, depende de você buscar a solução, mas você precisa encontrar um profissional para isso. Então, buscar esse profissional depende de você, mas a solução vai depender de um processo. Pode ser em uma sessão, em 3 sessões, em 10 sessões, pode ser em um curso, pode ser uma mentoria, pode ser em um livro, pode ser em 5 livros. Ou seja, esse período de solução não é você, obviamente, que vai determinar. Mas a busca por essa solução, por essa transformação, sim, depende de você. Então, não diga que você vai mudar da noite para o dia, porque, obviamente, você não vai mudar da noite para o dia. Mas demonstre que você está buscando a tua melhora, você está buscando essa solução. E, obviamente, assim como você tem as suas crenças, suas feridas emocionais, seus traumas, a tua parceira também tem. E por ela ter, obviamente, você não vai ser ali o motor de transformação dela. Você assumir o papel do masculino vai gerar uma mudança no equilíbrio dessa relação e, inclusive, pode gerar um choque se a tua parceira tiver uma tendência a ter uma energia masculina mais elevada. Por crenças, por traumas e por feridas emocionais. Nessa situação, você deve se posicionar como um homem sábio, um homem virtuoso, um homem que consegue perceber que, cara, olha só, eu já estou me posicionando no masculino, eu já estou fazendo as medidas que eu preciso fazer, eu já assumi a responsabilidade. Ainda assim, continuam as brigas, as discussões, ainda assim, ela tenta intervir sempre para solucionar o problema que eu já disse que eu ia solucionar. O que é que você deve entender neste momento? Muito simples. Você deve chegar para a tua parceira e falar assim, eu acredito que a gente deve buscar ou uma terapia em casal, ou cada um de forma individual deve buscar uma melhora pessoal. Por quê? Porque mesmo eu tomando algumas atitudes, que eram coisas que você pedia, eram coisas que eu sentia dentro da relação, a relação ainda apresenta dificuldades que, nesta situação, eu não estou encontrando sozinho uma forma de solucionar. Por isso, eu acredito que o melhor a se fazer é buscar esse tratamento. Veja que isso não é um sinal de fraqueza. Muito pelo contrário. Buscar um especialista, buscar uma pessoa que vai te direcionar dentro da situação é a melhor atitude que você pode tomar. Porque a mente humana, cara, é um mundo. Você não sabe ipsilítere o que aconteceu com tua esposa na infância dela, com tua parceira, tua namorada. Assim como, bem provável, ela não saiba. Tem crenças, tem traumas, tem feridas que estão tão ocultas de forma de proteger o próprio corpo, a própria mente tentando proteger, que você não tem ideia disso. Então, buscar um profissional é extremamente importante. Eu, de fato, recomendo que isso seja, que tenha uma busca periódica no período inicial para um alinhamento
e depois vocês podem começar uma prática ali apenas vocês. Daniel, mas eu não tenho condições financeiras de fazer isso. Daniel, não tenho tempo no momento para poder fazer isso. Estabeleça pelo menos uma vez no mês. Você tem um encontro, apenas você e tua parceira, para falar sobre vocês, para falar sobre a relação. E tente, nesse ponto, não trazer o outro. Não tem que falar, cara, você fez isso comigo. Pô, amor, aquele dia você fez isso comigo. Não, fale sobre você, fale sobre suas inquietações, sobre o que você está buscando melhorar, sobre o que você acredita que poderia melhorar. Porque, mais uma vez, você assumindo a rédea dentro da situação, a provisão, isso é uma provisão emocional. Quando você se mostra vulnerável, e vulnerabilidade é completamente diferente de fraco. Inclusive, tem uma especialista em vulnerabilidade, que é a Brené Brown. Ela tem uns livros dela, são extremamente, cara, importantes, assim, nesse termo de vulnerabilidade. Eu li alguns deles, vou trazer alguns conteúdos sobre vulnerabilidade também, que você percebe que é um lugar de força, sabe? Ela olha pra você e fala assim, cara, ele tem a força, a coragem, a determinação de compartilhar aqui comigo uma situação que ele tá passando. Obviamente que você não vai necessariamente ali chegar, chorar aos prontos, dizer que não sabe o que fazer e não sei o quê. Aí você tá demonstrando, de fato, insegurança, você tá demonstrando fraqueza, e a mulher ela vai olhar pra você naquela situação e falar assim, cara, então, isso não tá muito legal. E ela não vai saber muito bem de apoiar. Isso pode acontecer? Cara, pode. Por quê? Cara, o emocional é emocional. Às vezes você não vai conseguir segurar ali. Às vezes você tá num momento tão intenso, cara, tão profundo, que você não consegue, de fato, processar tudo aquilo e você acaba desabando, cara, é normal. Não é recomendado que você faça isso, mas você é um ser humano, sabe? Essa ideia do que o homem, aquela velha, o jargão, né? O homem não pode chorar, o homem não pode demonstrar fraqueza. Cara, às vezes, isso até. A tua parceira não tá nem percebendo que você tá numa situação tão difícil, mesmo você assumindo tudo ali, e às vezes você demonstra isso, ela fala assim, cara, eu acho que tá barril para ele mesmo. E ela às vezes se prontifica a estar com você. Não é assumir a responsabilidade, mas estar com você ali. Cara, conte comigo também, emocionalmente. Cara, conta comigo aqui, eu tô com você, tamo junto nessa, amor. Pode contar comigo. Ela vai trazer isso pra você também. E é, obviamente, uma provisão, vamos dizer assim, que é um suporte diferente do que você tá fazendo. Às vezes isso pode acontecer, cara, isso já aconteceu comigo dentro da relação. A gente tá passando por uma situação extremamente complicada, conturbada. Nesse momento eu não tava buscando ajuda, eu tentei solucionar tudo sozinho, que foi o meu erro. Se eu estivesse buscando ajuda ali terapêutica, obviamente eu conseguiria falar sobre aquilo, né? Obviamente depois eu desenvolver algumas habilidades para fazer, que independe ali da terapia, por mais que tenha o seu papel. E eu tava com tanta coisa que eu acabei, eu desabei naquilo, sabe? Obviamente, Jo olhou ali, ela entendeu. Eu senti que ela ficou meio abalada, ela tomou um susto, ela não entendia que estava daquela forma. Rapidamente eu recuperei assim, eu falei assim, cara, então, realmente tá bem pesado, mas, cara, pode deixar comigo, eu vou assumir. Eu tô buscando solução, isso, para pronto. E ali as coisas foram alinhadas. Ou seja, a tua parceira, ela também vai ter essas crenças feridas, esses traumas, e você recomendar é extremamente importante. Isso mostra que você tá buscando uma solução também ali, do relacionamento. E aí, para a gente fechar aqui, eu queria trazer para você basicamente um passo a passo de tudo que a gente falou. Eu acho que o primeiro ponto que você deve ter em mente é compreender o porquê você deve assumir a responsabilidade da sua casa. Você deve assumir essa provisão. Você deve ser o cara à linha de frente. Se as coisas estiverem chegando na tua casa, você deve ser o primeiro a ser atingido. Cara, possa ser que, de alguma forma, a tua esposa, os teus filhos sejam atingidos com isso, cara, possa ser. Se for algo muito, muito, muito intenso, algo realmente, assim, súbito, mas você tem que ser o primeiro. Não tem para onde correr. Você é o linha de frente. Você tem que entender isso. Por quê? Porque você detém o masculino. O masculino é aquele que provê. Ponto final. Segundo ponto, você deve assumir essa responsabilidade, mesmo sem saber o que ou como fazer. Cara, tô passando por uma crise financeira. Ou algo aconteceu na minha casa, eu não sei como solucionar. Cara, não importa. Pode deixar comigo. Diz que é o terceiro passo, gerando confiança, gerando segurança na tua parceira e nos teus filhos, caso você tenha. E a partir daí você vai buscar, que aí é a quarta opção, informações para resolver esse problema apresentado. Compreende? Assumiu a responsabilidade. Disse, cara, pode deixar comigo, pode contar comigo. Cara, eu resolvo isso aqui. Beleza. A partir disso aí eu vou buscar uma solução. Vou buscar opções e a partir dessas opções eu soluciono. E aí vem um ponto. No decorrer, que é o quinto passo, atualize constantemente tua parceira e os teus filhos. Soube de uma atualização? Gente, olha só, hoje sobre o programa tal aconteceu isso, isso e isso. Se você tiver uma reunião ali, eu e o João, a gente tem uma reunião semanal. Então, sexta-feira a gente fala tanto sobre a empresa, sobre como a nossa relação. A gente fala sobre isso. Cara, tem uma reunião semanal e ali você fala.
Cara, olha só, sobre problema tal, já busquei ali, etc, pra resolver essa semana. Amor, sobre problema financeiro, olha só, já achei um trabalho, cara, botei o currículo não sei aonde, tive entrevista tal, foi muito boa, tive isso e etc, tô esperando o pessoal me chamar. Sempre atualize. Porque, mais do que ser provedor, você deve demonstrar também que você está sendo um provedor, que você está em constante movimento. O próximo passo, o sexto, é caso a sua parceira tente interferir no processo, sinalize que você já está resolvendo tudo. Então, cara, tô resolvendo aqui, minha parceira tá sempre chegando pra mim. E aí, resolveu? Ó, tá muito lento, cara, você não tá resolvendo. E aí, eu vou ter que resolver? Tudo mais. Se ela ficar sempre nessa insistência, isso é um sinal de que ela tá no masculino. E por ela estar no masculino, de duas uma. Ou você não demonstrou, não se posicionou no masculino, e aí vai levar um tempo para isso acontecer, ou se isso já vem há um tempo acontecendo, mesmo você se posicionando, é um sinal de que existe alguma crença, algum trauma, alguma ferida emocional que ela precisa olhar, e aí vocês, como casal, obviamente, precisam olhar para isso, para que a relação chegue a um equilíbrio cada vez melhor. Então é extremamente importante, que aí é o sétimo passo. Se ela insistir, busque ajuda de um profissional. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Obviamente aqui, cara, deixa o seu like, se inscreve no canal para receber mais conteúdos como esse que eu vou trazer aqui, voltado para conteúdo específico e único para o masculino, cara. Como se tornar um homem integral, desenvolvimento masculino, tendo autocontrole emocional, você desenvolver a tua provisão financeira, sua provisão emocional para tua casa, para tua parceira, para os teus filhos. Esse aqui vai ser o conteúdo que eu vou trazer para você constantemente aqui no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.